uma das maiores ofensas que alguém disse para mim: se você elogia tanto a Europa, por que não vive lá? Foi uma coisa assim, isso realmente me magoou bastante, porque eu acho assim, ver as coisas boas dos outros falta muitas vezes em nós. A gente prefere ver os defeitos, né? Mas a gente nunca deve deixar de ver também os defeitos. E um dia eu fiz uma palestra, e aí alguém da plateia levantou e disse: o senhor é do Brasil, onde se desmata tanto? Eu disse: sim, sou de lá. Mas como é que vocês podem permitir algo assim? Eu disse: mas por que o senhor não nos deixa ter esse prazer que vocês já tiveram há muito tempo? Ele disse: como? Isso é uma irresponsabilidade. Eu disse: vocês ainda têm uma mata virgem aqui? E aí ele pensou. O alemão, quando você diz alguma coisa bem lógica, ele realmente pensa. E aí eu interrompi, ele disse assim: olha, eu não estou afirmando que deva haver o desmatamento. Acho que não deve haver. Mas o que eu quero dizer é que se você for nas suas prefeituras, vocês vão ver que todas as escadarias, tudo que é feito de madeira, são madeiras tropicais. E no dia que vocês pararem de comprar essas madeiras tropicais, vocês vão parar com o desmatamento no Brasil. Não aponte o dedo para os outros quando tem 3 apontando para trás. Então, isso é uma das questões. Assim, a outra questão, o que eu vejo muito, eu vou exemplificar isso. Eu assisti um médico que disse certa vez, ele estava atendendo um motoqueiro que se quebrou todo. Eu vi essa entrevista. A jornalista veio: como é que o senhor se sente atendendo um cara que é motoqueiro, que nem o senhor, e se quebrou todo aí? Aí o médico disse: olha, não me dá nenhuma preocupação. Mas como que não? O senhor é motoqueiro? Ele disse: minha filha, o que me preocupa não é atender alguém que se quebrou andando de moto, porque isso é um acidente e, como tantos outros, acontece. Mas o que me preocupa é quando eu tenho que tratar alguém que tem câncer de pulmão e eu sei que eu tenho que respirar o mesmo ar contaminado com chumbo como ele. Então, a partir dali, eu comecei a ter muita vontade de voltar para o Brasil. Porque se você olhar para os céus na Alemanha, ou para o céu na Alemanha, você certamente pode contar 15 a 20 riscos de aviões cortando o céu. Sempre. É muita poluição. Todas as casas têm calefações. Essa calefação, ela é movida, na maioria dos casos, com óleo diesel. Cada casa tem 20 e 30 mil litros de óleo diesel no subsolo. Na nossa também tinha. Então, isso anda dia e noite, polui, muita poluição. No inverno, então, é tudo cinza, não tem folhas, só as árvores espinhentas e tal. Isso são coisas assim que preocupam daí, né? Depois, o inconveniente lá ainda é o desconforto todo de 8 meses praticamente sem sol, onde dá muita depressão nas pessoas. Por isso o alemão gosta tanto de velas, é a única luz viva que tem dentro de casa. Mas outra coisa interessante, um dia eu fiz uma entrevista na rádio e alguém me contrapôs isso. A pergunta foi: por que os alemães têm tão poucos filhos, né? E sabe que agora está decrescendo a população alemã. Würzburg tinha 130 mil habitantes, agora está com 120 e poucos mil ainda, a capital da Francônia. E eu realmente tentei, eu fui pastor lá na paróquia de Knötzheim. Em 5 anos, foi o pastor que mais batizou, em 4 comunidades, 16 batizados. Então, imaginem. Aí eu perguntei para muitos: por que poucos filhos? E eles disseram: porque
nós achamos que isso é uma irresponsabilidade, colocar filhos num mundo que não tem mais visão de futuro. Então, lá, e isto muita gente do nosso grupo também percebe, é tudo no limite. Os carros não têm mais onde estacionar. Você não pode deixar o motor ligado porque polui. Você tem que ficar dentro do limite porque senão bate. Você tem que cuidar para não errar porque daí dá acidente. Então é tudo delimitado, é tudo regrado. São coisas também muito difíceis, né? Então aquela questão, nem tudo que brilha é ouro. Eu sempre dizia, o primeiro mundo somos nós. Pena que nós não nos conscientizamos disso. Interessante, talvez algumas dessas questões estamos começando a ver no Brasil também. Questão do trânsito e poluição. Eu penso que nós nunca devemos esquecer de que lá é um povo originário. Urvolk se chama em alemão, né? Eles apareceram lá, são originais. Nós somos um povo mesclado, né? Um miscigenado. Temos 500 anos, então nós nem estamos ainda saindo do nosso berço. Estamos iniciando como cultura, como nação. E por isso eu também acho que não adianta eu ir para a Europa e dizer, eu vi isso, tem que transferir essa ideia para cá direto. Não dá certo. O que a gente pode eventualmente fazer é tentar traduzir alguma coisa boa, útil que se veja lá para a nossa realidade. Nossa conversa é muito boa quanto à cultura, mas me chamou a atenção algo que você falava antes de iniciarmos o programa sobre a Rússia. Você já teve a oportunidade de visitar, levar grupos à Rússia. Conte para nós um pouco sobre a Rússia, o que você percebe lá, o que chama a atenção. Olha, a minha esposa e minha filha, devido ao problema que eu tive no pé, agora eles acompanharam e voltaram semana passada com um grupo de lá. Então, a Rússia é mais ou menos o Brasil ali por volta da ditadura, né? Logo depois, antes dos pedágios, buracos e mais buraco. A polícia é corrupta. Hoje em dia, você anda lá e eles estão com radar constante. E aí a guia explicou assim de uma maneira muito inocente. Ela disse, sim, mas eles ganham pouco. Eles pedem dinheiro para o motorista para poder ter um salário um pouco mais justo. Afinal, a família deles precisa viver, né? Então, assim, ela concordou até com a ideia toda, né? O que eu senti lá, que muitas coisas sobraram do tempo dos czares. O Hermitage, o Bernstein de cima, são museus famosíssimos, as grandes igrejas e tal, ortodoxas, mas os grandes prédios do tempo do auge da Rússia, só que depois, no tempo do comunismo também, e agora depois disso, falta muito. Eles, eu acho que estão assim como nós estivemos há 50 anos atrás, ou mais, né? Então, é uma grande dificuldade lá. Eu sinto assim que é um mundo interessantíssimo para a gente ver. O hotel é enorme e ao redor então existem aquelas grandes construções com apartamentos pequeníssimos, 70 metros, e olha lá, calefação para todo mundo, a mesma, e como era no tempo do comunismo. É um mundo que quando a gente chega lá, eu lembro de um passageiro que me disse assim, pastor, me belisca aqui, eu nem acredito que eu estou aqui, né? Nossa, é um mundo que tem que se ter visto para entender. Alguém um dia numa viagem me disse, se alguém me perguntar como é que foi a viagem, não adianta dizer, ele disse, tem que ir ver.
senão não dá para sentir de fato o que é um outro mundo, não sendo só o meu. Assim como a gente gosta de ir, a gente gosta de voltar também, né? Certamente, gostar de voltar sempre é importante. Nós temos um tempo que às vezes fica curto aqui para as nossas conversas e diálogos. O Nírio Gabi, quando a gente vai numa viagem, vê uma cultura nova, diferente, um país de uma outra realidade, que sentimento normalmente as pessoas trazem para casa? Que bom estar de volta no Brasil. Certamente trazem uma bagagem, ficam mais enriquecidas. Eu acho que ninguém volta como foi. Ninguém volta como foi. E eu sempre digo, nós começamos todas as manhãs, isso é uma marca registrada da nossa agência, com uma devoção, pequena devoção. E eu sempre digo que Deus nos mostre hoje o que tem reservado para que cada um enxergue. Porque quando eu olho para fora, eu não vejo aquilo que eu estou vendo. Eu vejo o que eu estou sentindo. Tá? Então, muitas vezes é importante que a gente abra os olhos e se deixe impressionar também por outras ideias, outras culturas, para que, voltando, a gente possa ter um horizonte bem mais vasto, bem mais aberto. E posso olhar, tem uma canção muito bonita que diz, olhar o mundo como Deus olha o mundo. Falando nisso, no final do nosso programa, poder ver um pouco desse mundo, dessa criação de Deus, pessoas, culturas diferentes, é também uma forma de sermos gente que valoriza, que agradece, né, também a Deus pela nossa cultura, a nossa vida, a nossa região. O Nírio Gabi, muito obrigado por estar conosco, compartilhar um pouquinho da sua experiência, dessas viagens todas e certamente tanta gente que já pôde desfrutar desses encontros e viagens. Eu quero agradecer também por essa oportunidade. Inúmeras pessoas nos procuram porque lá eu conheço bem, é a nossa especialidade, e a gente tenta assim realmente mostrar, não o que o turismo mostra, porque isso qualquer um pode fazer, mas mostrar também aquilo que o turismo não mostra. É o entre linhas, passar ali onde é interior, ter contato com as pessoas, né? E uma coisa interessante que eu queria deixar bem no final. Alguém me perguntou, um alemão me perguntou um dia, como é que você pensa quando você, como pastor aqui na Alemanha, fala de fé, sentimentos? Eu disse, olha, fé e sentimento, no mundo inteiro, cada um tem igual. Obrigado, até um próximo encontro. Eu que agradeço, até um próximo encontro, quem sabe.